Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a todos que estão aqui, todas que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Essa gravação está sendo feita numa segunda-feira à noite, né? Mas como essas questões hoje em dia fazem pouco sentido, né? Fica gravado e a gente coloca nos nossos grupos, nas nossas plataformas. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos a qualquer horário que estiverem nos acompanhando, né? Hoje eu tenho o prazer de comandar ou de organizar e de tocar essa atividade que foi, ela sim, organizada pelo NEPS, né? Em particular pela professora Regina Leisner, a quem eu externo aqui primeiro uma gratidão pelo convite de poder fazer parte desse momento, mas também deixo aqui meus votos e os meus desejos de melhoras, né? Espero que você esteja com a gente em plena forma o mais breve possível. Aqui, hoje também, antes de dar início propriamente dito, eu quero agradecer as pessoas que ajudaram a construir, além da professora Regina, do próprio professor Lourenço, que está aqui, que logo mais eu quero apresentar com mais calma. Também a Ingrid Tavares, que faz parte do NEPS e que preparou a parte de divulgação, em particular o card dessa nossa conversa de hoje, mas também a Daniela, a Sandra, a Maria, que são servidoras aqui da Unesp, que ajudaram o Luciano, que nos ajudaram no processo de construção desse evento e de divulgação, né? A nossa ideia hoje aqui é fazer uma conversa sobre Abdias Nascimento, né, cujo título aqui é ABC de Abdias Nascimento. Ter a oportunidade de construir um evento desse aqui em Franca é alguma coisa particularmente notável. Tenho certeza que o professor Lourenço vai destacar isso, mas para quem não sabe, né, para quem está acompanhando essa gravação em um outro momento e não é de Franca, o Abdias Nascimento é um francano que nos orgulha muito, né, a quem a gente deve muito e quem nos ensinou muito e que, de alguma forma, nós, enquanto pessoas que moram em Franca e que construíram sua vida em Franca, temos ainda o dever de elevar o seu nome e a sua obra, aquilo que ele produziu nos seus anos de trabalho acadêmico, de militância política, mas em particular de militância antirracista, né? Que é um dos eixos que o professor Lourenço vai trabalhar aqui. Então, hoje, quem vai fazer a exposição sobre o Abdias é o Zé Lourenço Alves, né, que está aqui com a gente, a quem eu agradeço também de dar a oportunidade de poder partilhar esse espaço com a gente. O Zé Lourenço tem 57 anos, ele é promotor de justiça aposentado, é especialista em inteligência de segurança pública, é mestre em desenvolvimento regional e doutor em promoção de saúde, né, e atualmente ele ocupa o posto de presidente da Academia Francana de Letras, né. Também é, como a professora Regina Leisner, e membro do NEPS, né, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Políticas Públicas da Unesp de Franca, né. O NEPS, né, que vou retomar aqui o nome, Núcleo de Estudos e Pesquisas de Políticas Públicas, Elza de Andrade Oliveira, né. Então, professor Lourenço, agradeço mais uma vez a possibilidade de poder dividir com você esse espaço e te passo a palavra, fique absolutamente à vontade para fazer a sua exposição e logo em seguida a gente bate um papo e abre para questões de quem está nos acompanhando. Professor Zé Lourenço, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Hélio, amigo Hélio, e também muito obrigado a todos que compareceram. Nós todos estamos de parabéns por celebrarmos este dia, esta data, nesta noite.
para complementar o meu currículo, eu gosto sempre de fazer referência, eu tenho a honra de ser marido, né, da professora Regina Lais, então é um complemento curricular muito importante. E, claro, indo direto ao ponto e ao assunto, porque o nosso tempo é precioso, tanto quanto precioso é o tempo de vida deste francano, né, esse brasileiro francano que nós vamos comentar a respeito. O Abdias do Nascimento, e foi assim que nasceu Abdias do Nascimento, esse é o nome de batismo, mas viveu 97 anos e nessa longa vida, em um determinado momento dessa vida, ele preferiu ser chamado de Abdias Nascimento, né? Então tirou o do, e isso é um dado interessante, porque as pessoas vão ver essa grafia, às vezes Abdias do Nascimento, às vezes Abdias Nascimento, e fica a dúvida, e aí esse primeiro esclarecimento é muito importante para espancar qualquer dúvida nesse sentido. É a mesma pessoa, é o mesmo grande francano brasileiro. A que nos referimos, nascido em 1914, no momento que ele nasceu, no mesmo dia que a grande também escritora Carolina Maria de Jesus, um nascendo em Franca e a outra nascendo em Sacramento, Minas Gerais. Não tão longe assim um do outro. Dois grandes personagens do antirracismo e que nós precisamos conhecer. E vamos fazer isso, começando pelo Abdias, uma breve biografia daquele que calçou o primeiro par de sapatos aos 9 anos de idade, sendo filho de sapateiro e mãe doceira. Então, eu acho que esse é um dado importante da biografia dele e marca, em algum momento, e de alguma maneira até muito sensível, toda a trajetória de vida dele. Eu acho que isso deve ter deixado alguma marca profunda, né? E de uma marca não negativa, muito ao contrário, uma marca positiva. Ele soube fazer dessa adversidade força para prosseguir nessa labuta de quem saiu de Franca aos 15, 16 anos de idade, se alistou no Exército, e lá não teve uma longa carreira, justamente por conta da sua personalidade, não é? Da sua personalidade combativa, questionadora, e ele logo se envolveu na militância, não é? Ajudou a estabelecer a Frente Negra Brasileira. O Congresso, né, foi um dos organizadores de um congresso afro-campineiro, lá em Campinas, e o protesto era sempre o mesmo: discriminação racial, injustiça, a discussão das relações raciais, essa busca por equidade, que não deveria nem ser essa luta árdua de séculos e séculos, deve ser algo muito já pavimentado, mas Abdias se indignou com isso, e de uma maneira precoce. Ele adiantou muitos conceitos, muitas observações, não é? Já nessa época, nos anos 40. E ele, tendo sido, inclusive, preso por conta na década de 30, por conta de todo o movimento que nós tivemos, não é? Protesto contra o regime de Estado Novo e etc., ele amargou algum tempo na cadeia. Ele se indispôs em São Paulo, capital, com uma discriminação que ele sofreu, e ele se indispôs de uma maneira muito efetiva, muito violenta até, eu diria, mas a violência contra a violência, não é? E isso lhe custou 2 anos na penitenciária do Carandiru. 2 anos em que ele, ali, se estabeleceu como um dramaturgo, fundou um grupo de teatro, fundou um jornal. E eu estou colocando esses dados como forma de trazer um tanto dessa personalidade, não é? Que é o Abdias Nascimento. E aí o tempo foi passando, ele saiu, dessa saída ele já se identificou perfeitamente com essa militância, com esse ativismo, e aí, bom, vem aí toda uma trajetória, desde a fundação do Teatro Experimental do Negro, que é um marco, o projeto Museu de Arte Negra,
que é outro marco. Suas pinturas, e acho que todo mundo já sabe, né? É um grande pintor, Abdias, não é? É exposto largamente, inclusive tem agora, presentemente, uma exposição dele no MASP, aqui em São Paulo, uma outra exposição muito importante no Inhotim, lá em Brumadinho, Minas Gerais. Bom, Abdias foi professor emérito, né, da Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, foi deputado federal, senador da República, secretário no governo do Estado do Rio de Janeiro, o governador era o Leonel Brizola, é doutor honoris causa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília, da Universidade do Estado da Bahia, inclusive, além da Federal do Estado da Bahia, e também da Universidade Obafemi Awolowo, em Ilé-Ifẹ̀, na Nigéria. Então, estamos diante de uma grande liderança nessa busca por equidade para os afrodescendentes. Abdias é comparável, sem a menor modéstia, a Martin Luther King Jr., pelo ativismo pacifista, sem ódio e sem revanchismo que ele sempre praticou. Ele também é comparável a Malcolm X, por ter defendido a dignidade, o orgulho, a autonomia do pensamento negro. Isso na expressão do professor Kabengele Munanga, um grande antropólogo, hoje professor aposentado da USP, congolês de nascimento, e que faz o prefácio nesse livro que nós vamos apreciar, que é o Quilombismo. É uma publicação que reúne 10 ensaios do Abdias. Esses ensaios são relacionados com a militância pan-africanista, não é? Esse movimento que busca unidade, solidariedade de países e povos da África. Não é? Uma forma de resgate da diáspora fora, dentro da diáspora. Então, uma união, uma reunião de povos e culturas a partir da mãe África. E esse movimento tem Abdias como um dos grandes expoentes. Abdias é uma referência em várias áreas das ciências humanas e que nós temos a honra, como o professor Hélio falou, de estarmos em Franca, não é? Nascedor desse grande brasileiro. O ensaio que nós vamos fazer essa análise, e eu já vou dizendo, não é? Quer dizer, é uma análise superficial, uma análise introdutória, uma análise de apresentação mesmo, é um ensaio intitulado O Quilombismo, e é mais especificamente o item ABC do quilombismo. Para caber dentro desse espaço, né, vamos fazer uma análise bem restrita, mas é preciso entender, como o Abdias colocava, que o quilombismo tem um conceito, e é um conceito de um movimento político dos negros brasileiros. É um movimento político dos negros brasileiros. E é inspirado, sim, na República dos Palmares e demais quilombos. É na ideia e tradição quilombola ou quilombista. Nesse sentido, nós gostaríamos também de contextualizar as proposições de Abdias e refletir sobre sua atualidade, tendo como aspecto central o fato de que o quilombismo é essencialmente democrático. Dentro da personalidade e da configuração da liderança do Abdias, não poderia ser diferente, não é? É pacifista, sim, sem revanchismo, sem ódio, claro, portanto, democrático. E é, portanto, amparado na ordem jurídica vigente. Está perfeitamente respaldado na Constituição Cidadã de 88. Não é? Quando você pensa em quilombismo, você pensa também em uma sociedade livre, justa e solidária, na erradicação da pobreza, nesses fundamentos, né, nesses princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito que estão na Constituição, todos harmonizados ao quilombismo e vice-versa.
o quilombismo harmonizado a esses princípios fundamentais. Abdias inicia esse referido ensaio invocando a memória na antiguidade. Ele insiste nisso, nós vamos verificar em vários pontos desse ABC. É preciso que conheçamos a cultura, a história africana. E ele começa esse ensaio invocando a ancestralidade egípcia, pois sim, muita gente desconhece e outros fazem questão de esquecer que o Egito, uma grande civilização na África, tem sim uma grande participação histórica e influência no mundo como um todo. E sim, ali estão os faraós antigos, da cultura núbia, ainda pré-egípcia, de grandes guerreiros negros que já tinham a tecnologia do ferro, da construção na arquitetura e etc. Não é? Então, é preciso resgatar isso, diz Abdias, no ponto de vista introdutório. E coloca a necessidade de se ter consciência do que é ser negro no Brasil. As injustiças a que se está submetido só por isso, por ser negro no Brasil. Precisa tomar consciência disso, precisa ter consciência disso. Ele vai nessa base introdutória, não é, dizendo que é uma necessidade urgente de se desenvolver um sentimento quilombista. Que é isso? É inspirado, sim, na fuga do cativeiro. Mas, e aí o dado mais importante, é um modo de resgatar liberdade e dignidade. Portanto, não é bem fuga nesse sentido inverso, invertido. É avanço, é mais uma procura, é mais uma ida ao encontro da liberdade. E é nesse aspecto que Abdias coloca o quilombismo, né, como um movimento dos negros, movimento político dos negros brasileiros, mas esse resgate da liberdade, da dignidade. E na organização de uma sociedade estruturada na afirmação humana, ética e cultural, há um tempo integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria história. Então, Abdias busca aqui uma autonomia dentro da sociedade, uma justiça, uma equidade dentro do que é posto. Em nenhum momento, rupturas, em nenhum momento, revanchismos. Muito ao contrário, muito ao invés disso. Não é? A busca quilombista tem essa característica. É um movimento político dos negros para buscar o quê? Aquilo que historicamente lhes tem sido negado, que é a inclusão efetiva na sociedade brasileira. Mais do que isso, a inclusão efetiva na nação brasileira. E esse é um processo histórico e cultural, e nós temos que pontuar que Abdias escreve isso nos anos 70, e este livro a que me refiro foi publicado no ano de 1980, portanto, veja, 8 anos antes da Constituição que está em vigor, e isso é um dado muito importante. Para quem entende a linguagem da recepção constitucional, todo esse pensamento do Abdias encontra respaldo nesta Constituição. Não é impossível negar a influência da liderança do Abdias na Carta Constitucional que vige hoje. Então, esse é um dado muito importante. E aí, claro, não poderia ser outra referência para esse quilombismo que não Zumbi dos Palmares. O líder maior do Quilombo dos Palmares é aquele que nos referimos na celebração da consciência negra. E aí, Abdias pontua: Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial. É uma etapa no progresso humano e sociopolítico em termos de igualitarismo econômico. Veja que são muito claras, não é, as palavras, a intenção, totalmente recepcionada
do ponto de vista da sociedade livre, justa e solidária, da erradicação da pobreza, não é? Da proibição, da discriminação, enfim, em todos esses aspectos. Veja a influência que o pensamento de Abdias tem nesse aspecto. E veja a responsabilidade que o quilombismo tem para nós, para a nossa geração, especialmente, eu diria, nós de Franca, que pouco conhecemos aquele que teríamos que conhecer muito bem, que pouco praticamos aquilo que teríamos que praticar muito bem, que é exatamente isso, o quilombismo. E ele, Abdias, nos apresenta esse ABC de uma maneira letra por letra, não é? De A, de autoritarismo, até Z, de Zumbi dos Palmares, o fundador do quilombismo, nos diz Abdias. Eu vou fazer algumas pontuações de alguns desses itens. Não tenho a intenção de esgotar, não, mas de colocar aqui a base essencial, até para fomentar discussões, até para que nós conhecemos, se não o todo a princípio, mas a base estrutural. Isso eu acho que é possível fazer de uma maneira mais genérica, porque talvez nessa fala eu vá fazendo essa ligação, essa atualização do que o Abdias colocava aqui em 1980, não é? Para a atualidade. E não faz tanto tempo assim, não é? Mas quanta coisa aconteceu, e quanta coisa não aconteceu, e quanta coisa avançou, e quanta coisa retrocedeu. E isso é importante porque eu imagino o Abdias, na sua existência longa e profícua e militante e ativa, vivendo estes dias. Né? Eu imagino, e ele o faz dessa forma, pelo conhecimento da obra que ele deixou, pela releitura que nós aqui, que veremos de passar também, fazemos, mas principalmente, e isso é o grande exemplo, o exemplo maior, pela ação, pela prática, não é? A democracia, ela existe e cada indivíduo é um núcleo da democracia. A união de indivíduos em torno de uma mesma ideia coletiva é sim exercício democrático. E o avanço histórico, lento, é um processo, mas ele existe na medida em que as pessoas conheçam o que buscam, por que buscam. Isso é muito importante, porque já no A, o Abdias já coloca 500 anos de autoritarismo, já é bastante, chega. Não podemos, não queremos, não devemos tolerar isso por mais tempo. E ele escreve isso em 80. Não é? Olha, 80 ainda estávamos no regime ditatorial. Não é? E e quem diria que o autoritarismo nos rondaria assim de uma maneira tão forte nos anos não 90, não 2010, não 2020. E isso é muito importante. Muito importante do ponto de vista de para quem Abdias escreve isso. E para quem Abdias escreve esse texto? Para humanistas, para democratas. E ali, nesse sentido, basta dessa humilhação que o autoritarismo, o Estado autoritário, impõe permanentemente, inclusive pelo aparato policial, aos afrodescendentes, aos brasileiros de cor negra, seja que tonalidade for. Ele enfatiza, e sempre que ele pode, ele enfatiza, precisamos conhecer os povos africanos que formaram a nossa cultura brasileira. Ele fala do Banto, o povo Banto como um todo, que foram, não é,
aqueles que, escravizados, enfrentaram o poder militar branco escravizador. Por meio de quê? Dos quilombos. Então, esses são os primeiros quilombolas. Ele vai se referindo, precisamos cuidar de organizar a nossa luta por nós mesmos. É um imperativo da sobrevivência como um povo. Nós precisamos nos organizar na luta. Ele coloca aqui que a democracia se faz nesse cotidiano de luta. Não há um descanso, uma outorga, uma procuração entregue a alguém. Então, cuide de meus interesses para mim. Não é? No plano individual, cada um tem responsabilidades. Isso é o que ele coloca quando ele se refere a quilombismo. Devemos ampliar a nossa frente de luta sempre. E isso também é uma advertência, não é? Naquilo que nós muitas vezes, né, incorremos no equívoco de achar que está tudo pronto, não é? Que o direito ele se configura apenas com a edição de uma lei, ainda que seja a Constituição Federal, não é? E que é assim, está pronto, não, está posto, não. É uma luta constante. E a vida do Abdias nos mostra, cada um na sua intensidade, que é sim, essa busca, essa luta em torno desse ser melhor, individual e coletivamente. Abdias enfatiza, não é? Precisamos ejetar o supremacismo branco do nosso meio. Isso é um dever democrático. Todo democrata deve ser antirracista, traduzindo para a linguagem atual. Se eu sou autoritário, eu nego o racismo. Eu nego que haja racismo aqui, óbvio, sou autoritário, ainda que racismo tenha definição, tenha pesquisa, tenha dados, etc., eu nego. E isso está totalmente vinculado, está totalmente dentro do desejo da supremacia branca. Portanto, dentro do dever cidadão, dever democrata, é preciso se indispor mesmo contra o supremacismo. E o que quer dizer isso? É simplesmente uma atitude antirracista, não é? Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. É uma postura muito efetiva nesse cotidiano, não é? Nessa ação militante ativa do cotidiano. Ele insiste em formar os quadros do quilombismo, preciso estudar. Ele insiste que há sempre a necessidade de busca da ciência, de busca de uma realidade transformada, não é? A garantia de que o povo trabalhador negro tem que ter o seu lugar na hierarquia de poder e decisão. Isso é muito importante e é aquilo que muitas vezes a gente fala de ocupar o espaço, não é? De buscar o espaço e ocupar o espaço, mas buscar e ocupar o espaço com consciência, essa consciência democrática de correção de injustiças, de assegurar equidades, não é? Eu uso o termo equidade porque igualdade só é muito pouco. Então, para falar de igualdade, nós temos que desdobrar o conceito. Existe uma igualdade formal e uma igualdade real. O que se busca é a igualdade real, que é muito melhor traduzido como equidade. Essa é a nomenclatura que eu uso e eu estou dizendo por que eu a faço. Tá? Outro dado muito importante nesse ABC do quilombismo é Abdias dizendo: é infalível, como fenômeno da natureza, que haverá perseguição do poder branco ao quilombismo. Essa perseguição poderá ser de várias formas, mas haverá, não é? Não tem tranquilidade nem descanso. Quando der para ignorar, ignora, mas quando não der, eu confronto. Por quê? Porque não dá para aceitar, do ponto de vista do poder branco, o
quilombismo vindo buscar espaço político, espaço de decisão, espaço de poder dentro da sociedade brasileira, como integrante que é da sociedade brasileira. E aí, a partir dessa busca, revanchismo? Não. Ódio? Não. Muito ao contrário. Equidade. E quando se fala equidade, não se fala equidade só do ponto de vista afrodescendente, afro-brasileiro. Se fala equidade como um todo. E esse é o dado. E essa é a importância. Quando se diz da diminuição da pobreza, da erradicação da discriminação como um todo, não é? Toda a população GLBTQIA+, então são pautas totalmente identificáveis, abrangidas, aceitas, abraçadas pelo quilombismo com muita serenidade e muita tranquilidade desde sempre. Isso é importante anotar. E aí, eu acho bacana que o Abdias traga, como, por exemplo, não é? Precisamos conhecer a branquitude. Estou traduzindo para linguagens mais comuns hoje em dia, tá? Precisamos conhecer. Não é conhecer o inimigo, não é nada disso. É porque conhecendo todos os pontos de vista seria muito importante. E vai além, não é? Se referindo também a que nós nos façamos conhecer, nós nos deixemos conhecer, até para que alguns medos, alguns temores e ódios sejam espancados definitivamente. Então, é a proposta de um pacifista aqui, de um humanista, de alguém antenado, não é, com a realidade histórica e cultural daquele momento que ele vivia, e que tem tudo, mas tudo a ver com o momento que nós vivemos. Um item importante aqui, nada de mais confusões, diz Abdias aqui. Se no Brasil efetivamente houvesse igualdade de tratamento, de oportunidades, de respeito, de poder político e econômico, se o encontro entre pessoas de raças diferentes ocorresse de modo espontâneo, livre de pressão do poder e do prestígio socioeconômico do branco, se não houvesse outros condicionamentos repressivos de caráter moral, estético e cultural, a miscigenação seria um acontecimento positivo, capaz de enriquecer o brasileiro, a sociedade, a cultura e a humanidade das pessoas. Acho esse item muito importante e ilustrativo de todo o pensamento do Abdias, que, além de tudo, nunca foi, nunca seria contra qualquer ilação em relação à miscigenação, à mistura. Não, nada disso. A questão é muito pura e simplesmente que, na sociedade estruturada que nós vivemos, racista por estruturação, é preciso não confundir. É preciso entender que a equidade significa igualdade de tratamento, oportunidade, respeito, poder político e econômico. Olha só. É exatamente essa a busca. E eu acho importante o poder quilombista quer dizer a raça negra no poder. Isso é Abdias se referindo, colocando ênfase nisso. Eu vejo no cotidiano que muitos negros e negras, muitos afro-brasileiros e brasileiras, têm uma certa antipatia com a política, têm uma certa timidez com a política, a disputa, a ocupação de posição com caráter decisório, não é? E Abdias colocando aqui, dentro do ABC quilombista, que isso não tem a ver, não é? É preciso superar essa timidez, é preciso ganhar confiança nesse aspecto, é preciso desenvolver talentos e conhecimento para, sim, ocupar os postos da melhor maneira. Aquilo que não vem dando certo, que venha e que dê certo. Por meio de quem, com mais sensibilidade das injustiças, consiga empreender e imprimir soluções mais justas. Bom,
É importante também colocar o significado de raça dentro do quilombismo. Raça. Abdias diz: acreditamos que todos os seres humanos pertencem à mesma espécie. Para o quilombismo, raça significa um grupo humano que possui, relativamente, idênticas características somáticas resultantes de um complexo de fatores históricos e ambientais. Tanto a aparência física, como igualmente os traços psicológicos, de personalidade, de caráter e emotividade, sofrem a influência daquele complexo de fatores onde se somam e se complementam a genética, a sociedade, a cultura, o meio geográfico, a história. Cruzamento de diferentes grupos raciais ou de pessoas de identidade social diversa está na linha dos mais legítimos interesses de sobrevivência da espécie humana. E completa, hein? O racismo é a crença na inerente superioridade de uma raça sobre a outra. Não é? Tal superioridade é concebida tanto no aspecto biológico como na dimensão psicossociocultural. Essa é a dimensão usualmente negligenciada ou omitida nas definições tradicionais do racismo, mas precisa ser sempre muito bem lembrado. E aí, o racismo é a primeira contradição social no caminho do negro. E a essa se juntam outras, como a contradição de classes e de sexo. Abdias advertindo aqui que há malícia em querer explorar essa estruturação e dizer que não, pronto, não tem mais, somos todos iguais. Está na lei que nós somos iguais. A igualdade está lá na lei, somos todos iguais. Então, políticas afirmativas, cotas, isso é um absurdo, não é? Essa é a retórica autoritária. Se esquecendo exatamente desses contextos, dessas colocações do quilombismo, que vem muita solidez, espancando ponto por ponto, item por item, dessas alegações que ressurgiram, mas que Abdias já colocava isso com muita precisão, com muita eloquência ali nos anos final 70, 80. Uma outra advertência importante de Abdias, não é? Todo negro ou mulato afro-brasileiro que aceita a democracia racial como uma realidade e a miscigenação, a forma vigente, como positiva, está traindo a si mesmo e se considerando um ser inferior. O que ele quer dizer com isso? Isso me tomou algum tempo pensando no que exatamente ele queria dizer. E é exatamente que eu imagino a democracia racial como uma imposição positiva, como aquilo que aqui no Brasil não tem racismo. Nós vivemos numa democracia racial, não é? Há miscigenação, então não há. É exatamente isso que eu imagino que ele se refere, porque é óbvio. Primeiro que a nossa democracia é muito incipiente, e depois que todo o nosso cotidiano denuncia que, sim, precisamos construir essa democracia racial, que não existe. Ainda há muito clara, não é? A pobreza ainda tem cor, a exclusão social ainda tem cor, assim como a posição de comando, aquele que apresenta e representa a sociedade brasileira, que aparece, ainda tem cor. Aquilo que é destacado como positivo e superior ainda tem cor. E é exatamente isso que não pode acontecer. É exatamente essa luta que Abdias imprime e prega e coloca nesse ABC. E eu me permito não concordar nem discordar, apenas reproduzir nesse aspecto cada um desses itens e recomendar a leitura, releitura, trileitura, para que quanto mais esses conceitos sejam lidos, mais consciente deles nós fiquemos, melhor nós podemos fazer a leitura, não daquele tempo,
mas deste tempo que nós vivemos, que, a meu ver, tem muitas e muitas similaridades. E aqui, eu acho que Abdias coloca muito bem e muito forte essa questão da economia. Não é um anticapitalista, Abdias, diga-se de passagem, mas ele coloca com muita força a economia solidária, a economia criativa, e usa esse nome, hein? De se construir uma tradição daquilo que vem das sociedades africanas, não é? Das tribos, da coletividade, não é? O jamaísmo, que é essa coisa da família estendida, do significado dos elos de união, enfim, a prática quilombista ou quilombola, que nós conhecemos através da história, se praticar mais isso, até como um contraponto a essa economia posta de uma maneira historicamente colocada, que é segregacionista, que é invertida, que separa quem tem muito, que são poucos, de quem tem nada, que são muitos. Então, nessa constante, nessa luta, eu acho que nós já podemos encaminhar para o encerramento. E é uma breve análise, é verdade, mas vamos dá-la como satisfatória por conta do tempo, né, da necessidade de salvar tempo, até para o debate, para as questões. E aí, Abdias, nesse mesmo ensaio, ele apresenta propostas de ação para o governo brasileiro. Veja, não basta ser um intelectual, é um intelectual proativo, comprometido com a transformação, de colocar corpo e alma em função das causas que defende. E dentro dessas propostas, que aliás tinham sido apresentadas por ele em 77, em Lagos, na Nigéria, ele coloca o ensino obrigatório da história e culturas africanas em todos os níveis do sistema de ensino. E hoje nós bem sabemos que isso se tornou lei. É um avanço, mas que ainda não é a prática necessária e desejada, que é fundamental para quê? Para que se espanque preconceitos, para que se levante a autoestima em relação a uma cultura milenar, mas que insistentemente no nosso cotidiano é apresentada apenas no seu revés, ou apenas de uma maneira desinformante. Então, Abdias colocava isso nessas propostas, entre outras propostas que recomendo que se leia e releia com muita atenção, porque são importantes para este tempo que nós vivemos. Abdias encerra também propondo a Semana da Memória Afro-Brasileira, que teria como ponto culminante o 20 de novembro. E ele coloca assim: deve ser um exercício da emancipação e nunca uma comemoração convencional. Olha a ideia dele em termos de celebrar a memória afro-brasileira. Não deve ser uma celebração estática e retórica, diz ele, que proponha unicamente a evocação de fatos, datas e nomes do passado. Estudar e lembrar os feitos dos antepassados deve constituir um acontecimento inspirador que estimule a ação transformadora do presente rumo ao futuro, ou seja, o oposto da contemplação saudosista, autoglorificadora do pretérito, ou da motivação de cenas de autoflagelação, de sofrimento. É o inverso disso tudo. E aí, o quilombismo, me permitam concluir, segue sendo necessário, mas necessário também de ser adaptado a este tempo. E segue legítimo. Isso é muito importante referir. Segue sendo a busca por equidade, sem dúvida, não é? Segue sendo um desafio à nossa geração e às gerações futuras de brasileiros. Nós temos um projeto inacabado de nação, que ainda não se concluiu para milhões e milhões de brasileiros e precisa ser concluído para que nós tenhamos definitivamente a sociedade livre, justa e solidária
que tanto queremos. Não dá para ser feliz assim, uns com tanto, e tantos sem nada, não é? Pais de família criando a sua família no meio de ratos, no meio do esgoto. Isso é real. Que democracia que é esta, não é? Ela só será efetivamente quando não houver mais isso, quando houver equidade. E veja, não é exagero dizer que a maioria desses abandonados são negros. E nós todos hoje já sabemos por que eles são negros. Querem dizer que são preguiçosos, que não trabalham, que se trabalhassem, mas nós hoje já sabemos. Qualquer pessoa ligada ao mundo acadêmico tem acesso a estudos, a pesquisas, hoje nós já sabemos que isso se trata de uma injustiça estruturada dentro da sociedade brasileira, e a nação brasileira não se completa por conta desse pensamento autoritário que insiste em se sobrepor ao pensamento democrático. Isso traz para nós e traz para mim uma imensa responsabilidade. Eu, como brasileiro e negro, tenho essa imensa responsabilidade. Eu sou beneficiário da luta de tantas e de tantos e tenho que seguir nessa luta que é comprometida com a construção de uma sociedade, a que me referi, mais justa, com mais equidade, solidária. Essa responsabilidade é minha. Mas também eu observo que ela é de todas, de todos, de todos nós, humanistas, democratas, brasileiros da verdade, que nos colocamos firmes contra o negacionismo e o segregacionismo disfarçado. Cada um de nós, tomara, sejamos e sigamos sob inspiração de Abdias e de tantos expoentes do Brasil da verdade, sendo o tanto que pudermos e o tanto que nos cabe nessa luta que, olha, não é sofrimento, é alegria. É superação, sim, mas é alegria, é uma luta coletiva, acima de tudo coletiva. Não é de indivíduos mártires, é uma luta coletiva. E a minha vitória só se completa com a vitória do outro, com a sua vitória. Ubuntu, muito obrigado. Muito obrigado, Zé Lourenço. Absolutamente esclarecedora, pertinente a sua apresentação, enfim, fez um apanhado de questões que perpassam o livro, que no começo da conversa eu acabei me esquecendo, mas eu gostaria de mostrar. Eu tenho aqui uma edição mais recente, não é a edição da década de 80, lá no comecinho, mas essa aqui é a terceira edição revisada, que tem essa capa, né? Então, para quem ainda não conhece, é esse o texto. Pelo menos essa aqui acho que é a edição mais recente, né? Não sei, depois Zé Lourenço me corrija se eu estiver errado, que tem uma apresentação dos textos do Kabengele Muganga, enfim. Enfim, a gente pode fazer duas formas, abrir agora para começar a conversar um pouco, para ouvir comentários, questões, eventualmente diálogos com o que o Zé Lourenço apresentou, mas eu quero aqui me dar o direito de fazer um comentário inicial para o Zé Lourenço comentar, enfim, e aí, nesse interim, aquelas e aqueles que tiverem interesse em fazer algum tipo de comentário, intervenção, né, quiser colocar algum tipo de, não só de pergunta, mas de observação que acho pertinente para essa nossa conversa, fiquem absolutamente à vontade. Eu gostei muito dessa sua apresentação, Zé Lourenço, fundamentalmente porque você tocou em alguns aspectos que costuma-se ser objeto de crítica por parte de um certo segmento, vamos dizer assim, teórico, especialmente na academia, mas não apenas na academia,
que, de alguma forma, acaba por acusar, por assim dizer, o Abdias de ser um autor, vamos dizer assim, que não vai ao cerne dos problemas que estruturam as formas de opressão social. Claro que o racismo é uma dessas questões, e essa questão ele toca, evidentemente. Mas há um conjunto de questões e de críticos que olham para o Abdias como alguém que não tivesse sido capaz de colocar nu uma das formas de opressão mais importantes que colocam o negro e as negras em condição de marginalização, que é a questão da opressão econômica, né? Como se, de alguma forma, o Abdias não passasse por essas questões e não abordasse essas questões como questões que operam como grandes obstáculos que traz como resultado a ampliação do racismo. E na sua apresentação, eu fiquei muito feliz que houve um momento que você foi categórico em dizer, bom, o Abdias é um anticapitalista, a gente não pode perder isso de vista. Ele diz isso em vários momentos no texto, e você também disse, eu queria te ouvir um pouco mais sobre esses aspectos, sobre esse aspecto em particular do Abdias. Porque se a gente pegar nessa edição que eu tenho aqui, né, na página 100, que é o documento 2, né, não sei se é a mesma edição que você tem aí, Zé Lourenço. Nesse momento ele fala de duas coisas sobre as quais eu queria te ouvir um pouco mais, né? Ele fala na página 100 de revolução cultural permanente. Acho importante porque eu acho que as três palavras dialogam com uma série de questões da tradição do pensamento crítico do século XX, tanto a palavra revolução, quanto a palavra cultural, quanto a palavra permanente. Cada uma dessas palavras, elas dialogam, né? E eu acho que esse é um dos traços que, quando a gente faz uma leitura mais cuidadosa, como você fez, permite a gente observar que um autor se mostra grande quando ele é capaz de sintetizar em poucas palavras um diálogo com vários campos dentro dos quais ele se insere. Isso eu acho realmente fabuloso, notável, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão que, para o Abdias, né, o quilombismo implica em uma revolução, que é uma revolução cultural e que é permanente, porque ela tem que lidar também com valores. Mas, por ser, ele diz isso também ali na página 67, em vários momentos do documento 2, depois retoma no final, num dos últimos documentos, acho que o 8 ou 9, se não me engano, a questão que o quilombismo é uma proposta que ele chama de afro-brasileira, né, anticapitalista. Então, é uma revolução, mas que lida com cultura, portanto, com valores, portanto, precisa ser permanente, porque você não muda valores, nada numa mão, nada na outra, amanhã você passa a pensar de forma diferente, não é assim. Né? Mas, se a questão cultural é central, a questão do combate ao capitalismo, mas não apenas do combate, mas o horizonte anticapitalista, também é um veio central da proposta do quilombismo. Então, queria te ouvir um pouco mais sobre esses elementos que estão presentes no Abdias e que, às vezes, em algumas críticas talvez apressadas, ele acaba sendo acusado de não olhar para esses aspectos. Né? Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, por favor. Com muita satisfação, Hélio. Esse ponto é um ponto fundamental, até porque, dentro das análises que eu tenho feito, né, das leituras cuidadosas e reflexões que eu tenho feito, esse é um dos aspectos centrais. O Abdias não só tocou no ponto, mas ele também colocou alternativas. Você foi muito bem, quer dizer, ele trazendo, do ponto de vista comunitário, como se consegue ser anticapitalista. E, a meu ver, isso é muito claro. Então, eu faço analogia, não é, do antirracismo com o anticapitalismo. E é uma postura, mais do que qualquer aspecto teórico, é uma postura.
E acho que isso o Abdias coloca e fica claro. E nós precisamos encontrar alternativas dentro da sociedade constituída, dentro do capitalismo estruturado, instituído, aqui mesmo, real, alternativas que se contraponham a essa lógica. Quem detém o capital é aquele que é o opressor. Quem detém o capital e manda, portanto, em tudo, é aquele que chegou antes, sendo opressor, que estabeleceu, dentro da lógica do Abdias, a hierarquia das raças, que sistematizou tudo e se colocou no topo e o restante é lá para baixo, e lá embaixo, no último degrau, colocou o africano escravizado. Quer dizer que ele traz isso do ponto de vista revolucionário, sim, mas como um contraponto, enquanto, durante, dentro. E quando eu me deparo com isso, eu me deparo comigo mesmo, sabe? Então, eu acho que eu serei quilombista quando eu vencer a mente capitalista. Eu vou investir para ter lucro. De repente, a mentalidade que o Abdias quer colocar aqui como anticapitalista é que eu vou investir porque eu acredito. Eu vou investir porque isso é equitativo, isso é justo, não é? E isso é importante, porque olha só, em tudo que nós estamos falando aqui, em termos de economia, no projeto do passeio literário, por exemplo, olha quanto espaço para quilombismo nós não temos, não é? Então não tem essa coisa no quilombismo, eu sou o fundador, não existe isso, né? É meu, não existe isso. Tá? O patrimônio que é de todos mesmo, precisa ser divulgado. Isso é crescimento, isso faz parte. Então, eu acho que Abdias é ainda muito mais profundo do que muitos conseguiram atingi-lo do ponto de vista dessa proposta anticapitalista, de ser coletivista, de trazer aspectos dos quilombos mesmo, como vivia o quilombo dos Palmares, outros demais quilombos, como eles faziam, né? O escambo, essa coisa de eu tenho mais, eu ajudo quem tem menos, eu mutirão. Olha quanta coisa do quilombismo não está incorporado no dia a dia, não é? No cooperativismo. Então, essa proposta do Dias não é só profunda, não, a meu ver. Não é? Ela é necessária. Como contraponto mesmo. Como é que nós vamos chegar nessa sociedade livre, justa e solidária do ponto de vista do modelo capitalista posto? Se não dá lucro, não progride, não prospera, não serve. Se a pessoa não produz, que utilidade tem? Né? É exatamente aí que está a sabedoria, né, a antevisão do Abdias em propor uma economia que seja compatível com essa democracia, que abrace a todos. E acho que nesse ponto nós estamos ainda longe, tá? Mas estamos no caminho. Porque olha só, a pessoa em situação de rua, já ninguém mais tem dúvida disso, é cidadão, é sujeito de direitos, já tem acesso a políticas públicas. Se é incompleta, e sim, etc. Mas é uma realidade. E é um processo histórico, nós sabemos da lentidão disso, mas nós sabemos que com pé firmes nesse Estado democrático de direito, nós estamos avançando nessa abrangência, não é? De trazer do ponto de vista econômico, alternativas anticapitalistas. Eu espero ter tido clareza, né? Não sei se eu consegui, mas em reafirmar que Abdias não só foi fundo, como ele deu alternativas que, olha, muitas delas estão aí no cenário, funcionando e se mostrando. Sim, é por aí que nós temos que ir. Obrigado, Zé Lourenço. Bom, a palavra está aberta. Quem quiser se colocar de alguma maneira pode se manifestar aqui no chat, que eu chamo, e aí pode fazer seus comentários, manifestações, enfim. Fiquem à vontade. Enquanto o pessoal se manifesta aqui, Zé Lourenço, quero te ouvir sobre uma outra coisa que eu acho
que pelo menos a primeira vez que eu li o quilombismo, eu achei que foi talvez o que tenha mais me tocado, vamos dizer assim, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, tem vários momentos que me tocaram, né? Tem um primeiro que, bem ali no iniciozinho, quando ele chama a atenção de quando ele realmente se tocou para a questão étnico-racial e da opressão racista, quando a mãe dele se revolta diante de uma cena de violência de uma outra mãe com relação ao filho branco, ao filho negro. Essa para mim talvez tenha sido a mais tocante inicialmente, mas saindo um pouquinho do campo dos afetos, sem abandoná-lo completamente, mas pensando um pouco mais do ponto de vista da construção desse pensamento, que é um pensamento prático, né? É uma prática teórica que a gente tem aqui no Abdias. Tem um momento ali quando ele está falando de o que ele chama de socialismo africano, né? Que em alguns momentos ele chama de comunalismo, em outros momentos ele chama de socialismo africano, enfim. Tem uma passagem na página 66 que eu queria te ouvir um pouco mais, porque eu acho que ali tem um elemento importante para a luta antirracista, mas também para ciências sociais em geral, para quem está preocupado com as questões de crítica social, de teoria, etc., que é o seguinte, ele diz que, na página 66, que para atualizar o que ele pretende com o quilombismo não é uma criação de algo absolutamente novo, retirado do nada. O que ele pretende, eu estou citando o Abdias, é atualizar nosso conhecimento a partir do já existente. Isso eu acho muito, muito importante, né? Porque é uma prática mais ou menos comum, em particular nesses tempos que a gente vive, em que as pessoas costumam ganhar uma certa visibilidade, um reconhecimento, meio que da noite para o dia, né? E, de alguma forma, às vezes, em alguns momentos, isso acaba gerando uma espécie de anticientificismo, algo que o Abdias definitivamente não é. Ele critica um modelo de ciência moderno, eurocêntrico, branca, né? Mas não é um anticientificista em nenhum momento. Esse tipo de acusação não cabe em nenhum lugar no Abdias. Mas o nosso tempo, de alguma forma, ele vive um pouco, ele surfa um pouco nessa onda de que as pessoas às vezes dormem anônimas e acordam como grandes referências, e a partir disso negam tudo aquilo que veio antes, né? Negam o fato de que aquilo que se conquista no momento em que você ganha algum tipo de visibilidade, né, é necessariamente fruto de um conjunto de lutas, de conquistas e de avanços e de produção de conhecimento que veio antes da gente, né? Então, quando o Abdias fala que a construção do quilombismo pretende atualizar o nosso conhecimento a partir do conhecimento já existente, né, isso mostra um pouco como a luta antirracista não faz tábula rasa do que veio antes, né? Não é algo que se pretende absolutamente inovador, mas o contrário, é algo que pretende trazer para visibilidade, né, não só o conjunto de opressões que foram automatizadas no transcorrer da história, mas também o conjunto de conquistas e de valores que o povo negro, na sua multiplicidade, construiu e nunca foi reconhecido. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa necessidade do quilombismo ter como uma de suas vertentes mais importantes, né, essa busca de atualização de um conhecimento já existente. Pode ser, ele vai dizer em outros momentos, pode ser uma atualização crítica, não tem problema, mas é sempre não fazer tábula rasa do que veio antes, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, por favor, Zé Luiz. E muito bem colocado por você, viu, Hélio? É exatamente essa essência.
É Abdias nos dizendo, olha lá, Zumbi dos Palmares, que grande liderança, olha lá como funcionava Palmares, ou como funcionavam os quilombos, de alguma maneira. Que polo de resistência era aquele? Como é que eles conseguiam essa estrutura econômica de produção, evidentemente? Como eles conseguiam essa harmonia de vivência e convivência, e de interação com outras comunidades? Como é que eles faziam isso? Eu acho que é isso, né? Buscar nessas bases respostas para as nossas atualidades, acrescentadas das próprias potencialidades deste tempo. Então, não é reinventar a roda, não é trazer novidades. Talvez, muito mais importante do que tudo, é beber nas fontes ancestrais a grande sabedoria necessária para se viver e prosperar. Porque eu acredito que sempre a prosperidade está incluída no pensamento de Abdias, sempre. Essa coisa sofrida, dolorosa, não existe nesse conceito. Então, é bem zumbiniano, né? A proposta de Abdias, sempre essa, né? Altiva. Daí o professor, né, Kabengele Munanga, fazer essa comparação do Abdias Martin Luther King, mas do Abdias Malcolm X, né? Dessa junção de orgulho do pensamento, da cultura que se tem, da valorização dessa sabedoria para a vivência, para a construção do ser em si mesmo, para a contribuição dela nessa sociedade como um todo, para melhorá-la, inclusive, em todos os aspectos. Não é só no samba, no futebol, etc., mas em todos os aspectos, eminentemente nos aspectos econômico e político. Tá? E isso, quanto mais se vê e se lê, melhor fica, porque é uma cultura diferenciada no bom sentido dessa palavra. Se foi renegada e rejeitada, que pena. Por quanto mais resgatada for, mais saber, mais soma dentro desse caldo que nós estamos produzindo, que muitas vezes ainda não dá suco, porque não é respeitada esse tripé básico na sua formação. Então, eu acho bacana, para concluir, esse dado, não é? Que é muito importante. O Abdias nunca foi nem nunca seria anticientífico. Mas sim, a má ciência, aquela ciência feita de encomenda para afirmar a superioridade de uma raça ou a inferioridade de outra, isso nunca foi ciência, né? Isso nunca foi, nem nunca seria, nem nunca será ciência. Então, é nesse aspecto que a Abdias sempre coloca, não é? A necessidade da ciência. Eu diria, em outras palavras, a busca do conhecimento estruturado, conhecimento sólido. Até porque fases vêm, não é? O negacionismo não é novidade, e Abdias adverte isso aqui, lá no ABC do quilombismo, não é? Na letra, por exemplo, N, né? Ele coloca uma advertência aqui, vamos lá, P. Reitero aqui advertências aos intrigantes, aos maliciosos, aos ignorantes, aos racistas. Neste livro, a palavra raça tem exclusiva acepção histórico-cultural. Raça, biologicamente pura, não existe e nunca existiu. Quer dizer que mais enfático que isso, não tem jeito. Eu já tinha colocado, né, quando ele fala de raça, o que ele está falando, quem que ele está falando, sobre a miscigenação, qual a cabeça dele a esse aspecto, etc, etc. Então, é alguém que não basta ser só humanista e democrata, não é? Ele demonstra isso em todas as particularidades dessa abordagem, essencialmente na parte da economia e na parte da política, dizendo que, por sermos uma democracia e também os afrodescendentes terem uma representação numérica nessa sociedade, é que sim, é necessário romper com a timidez, com o autoritarismo e sim ocuparmos espaço com poder de decisão. Trazendo tudo isso do ponto de vista cultural, nós faremos nossa sociedade ainda melhor.
Muito bem. Bom, a gente tem aqui as duas pessoas que se manifestaram, eu não sei exatamente quem foi primeiro, então eu vou dar a palavra aqui para Maria Vitória e em seguida para o Matheus, tudo bem? Então, Maria Vitória, por favor. Você vai falar pelo chat porque está com problema no microfone, tudo bem. Você quer colocar a questão? Bom, enquanto você escreve, então, Maria Vitória, eu quero passar a palavra para o Matheus. Fique à vontade, Matheus, por favor. Boa noite a todas as pessoas. Só queria falar que a professora Regina também colocou uma questão aí nos comentários. Sim. Então, após a sua observação, obrigado. Eu queria saber, primeiramente, parabéns, professor José Lourenço e ao Hélio pelos comentários. Eu gostaria de saber o posicionamento do Abdias, né, na questão do trabalho, né? Porque, na minha visão, né, o Hélio já até disse a questão do anticapitalismo, etc. Todavia, eu gostaria de saber qual que é o posicionamento dele relacionado ao trabalho, porque, por exemplo, a questão do racismo no trabalho, né, a pessoa negra desempregado, no trabalho informal, essa questão das explorações do trabalho, e, ao mesmo tempo, os quilombolas são exemplos, né, de organização do trabalho. Por exemplo, uma das questões que eu pesquiso é a questão da alimentação, né? Por exemplo, produz alimentos fora da lógica capitalista, no sentido de produtos agroecológicos, produtos sem questões envolvendo agrotóxicos, etc. Ou seja, o lado negativo do trabalho com a exploração é uma perspectiva racista, inclusive, né? E o lado positivo, né? Porque os quilombolas são de fato, exemplos nessa questão da produção da alimentação que envolve trabalho, obviamente. Então, só queria saber. E também peço também que indique leituras, livros, além dos que vocês citaram, que podem tocar nesse tema de economia solidária, etc. Você pode responder, Zé Lorenzo? Bom, apareceu aqui a questão da Maria. Bom, então eu já leio as outras duas e você responde em bloco, pode ser? Perfeito. Então, a professora Regina tinha colocado para você falar sobre a atualidade do termo genocídio do povo negro, né? A atualidade do termo genocídio, no final das contas, né? Para você falar sobre esse termo. E aí a Maria Vitória colocou uma questão, eu vou ler aqui. Ela disse o seguinte: primeiramente, quero agradecer pela conferência, porque eu não conhecia o Abdias. Eu gostaria de saber indicações de leituras para aprofundar e aprender mais as ideias de Abdias. Bom, bibliografia também. É isso, fica à vontade, Zé Lourenço, a palavra está contigo. Tá bom. Eu vou tentar, no que se refere à bibliografia, ficar no quilombismo, tá? Nesse livro aqui. Eu acho que vale a pena ler e reler. Especialmente no seu caso, Matheus, quando você está querendo saber da posição de alguém que é uma grande liderança, um grande ativista, né? Um intelectual orgânico. O que você pensava sobre isso? Tá? Então, você vai encontrar, especialmente nesse item que a gente explorou hoje, que é o ABC do quilombismo, várias referências nesse sentido. Só para exemplo, né? Tem várias, eu não vou achar tudo agora, mas olha só. Na G, garantir ao povo trabalhador negro o seu lugar na hierarquia de poder e decisão, mantendo a sua integridade étnico-cultural e motivação básica do quilombismo. Quer dizer que é uma referência importante do ponto de vista do pesquisador para saber, né, qual que é a ambição por trás da posição do trabalhador. Em outro item mais à frente, você vai encontrar a preocupação do Abdias, em que, quando existe uma política que engloba todo mundo, não é? Especialmente capacitação da mão de obra qualificada, o Abdias não gosta, porque ele acha que isso segrega a população negra com muita força. Então, em pontos assim, eu creio que você vai encontrar grandes referências, seja do ponto de vista do quilombo, propriamente dito, da economia do quilombo, inclusive como referência, quem trabalha tem o direito
a sua parte pelo trabalho, não é? Então, uma divisão equânime dentro dessa organização. Eu indicaria a você a leitura do ABC do Quilombismo mesmo, tá? Tem vários outros aspectos dentro do livro como um todo. Mas esse ensaio, só esse ensaio, te dará insights sobre essa visão dele, ponto de vista quilombista, tá? Ainda, mas em todos os aspectos do negro como trabalhador, porque é basicamente isso, né? É a mão de obra, não é, do negro como um todo. Isso ainda é muito forte, muito presente. E aí acrescenta no seu dado as propostas dele de, de como superar as armadilhas do capitalismo, né? De como vencê-las, de como torná-las, de como neutralizá-las, inclusive. E acho que isso tudo está por ser explorado. Inclusive, Abdias, eu tenho sabido, tem se tornado cada vez mais um referencial teórico nesses aspectos, né? Do ponto de vista da filosofia, do pan-africanismo como um todo, até também a essas questões, diria menores, mas que são muito, muito fortes ainda, né? Seja do ponto de vista político, posição política, de ideologia, inclusive, há também a esses aspectos da economia, de uma economia revolucionária, ou uma economia criativa, digamos assim. Então, acho que esse é o livro que eu indicaria, do Abdias, e acho que é o carro-chefe do pensamento do Abdias nesses aspectos que nós estamos discutindo aqui hoje. E aí, para acrescentar aquilo que a professora Regina colocou, e também, eu não me lembro o nome, mas também pediu referências de ler Maria Vitória. Maria Vitória, isso. Então, para ela e para a Regina, então, desse ponto de vista, tem um outro livro muito importante do Abdias, que é o Genocídio do Povo Negro, né, brasileiro. É também um livro magistral. Ali ele diz o que é esse genocídio num processo histórico, não é? O que vem sendo esse genocídio. A gente pode ter isso muito mais claro na dinâmica policial nas periferias, isso fica muito mais estampado, não é? Quando se faz estudos, não só de dados numéricos, mas estudos de opinião entre pessoas que atuam nessas periferias, são policiais, ou promotores, juízes, advogados que apreciam esses casos. Então, fica muito claro que há uma orquestração dirigida contra uma parte da população brasileira, justamente por conta da etnia, por conta da cor da pele e por conta de tudo aquilo de negativo que foi atrelado a essa parte da população. Então, isso é evidente. E o Abdias já colocava isso nos anos 60, e já colocava isso de uma maneira muito explícita, não é? Então, eu diria que quem está lendo Abdias agora, durante a graduação, tem uma vantagem em relação a pessoas como eu, por exemplo, que foi tomar conhecimento disso bem depois, mas bem depois. E isso é ruim, porque eu sinto que a minha formação ficou incompleta. Eu fui tendo que complementá-la na vida. Quanto que isso teria produzido, não é? De atitudes melhores, de posicionamentos melhores dentro das atividades a que eu me envolvi, com esse tipo de conhecimento mais amplo. Então, não é só isso, não é só aquilo, não é só aquilo outro, é abrir o leque, ampliar. E quando se fala de Abdias, sim, é uma leitura necessária, fundamental, tanto quanto Foucault, Montesquieu, aliás, em alguns aspectos até muito mais importantes, por conta dessa atualidade, desse marco referencial para este local, não é, para este tempo, não é, e que acho muito difícil ter outro, como o professor Hélio colocou. Tem muita gente que veio depois e falou, mas isso aqui é um clássico. Isso aqui é alguém que veio numa época, experimentou na pele as dores
desta excrescência, né, dessa violência cotidiana na sociedade, e que decidiu deixar um legado insuperável para nós. E aí eu insisto nesse aspecto, né? Conheçamos, façamos leitura, participamos, debatamos, né? Façamos tudo o que é possível para trazer para nós, tomarmos posse desse conhecimento, dessa prática, desse ponto de vista, desse pensamento. E a partir daí não há dúvida nenhuma de que nós depuraremos essa sociedade que nós vivemos. Ela se tornará melhor com isso, não é? Porque é impossível concordar que as pessoas acham que nós estamos bem, está tudo bacana, está tudo legal, nossa, que avanço, que tal. Individualmente, sim. Eu sempre cito o meu exemplo. Me propus a fazer, fiz, tive acesso a cargo, a posições sociais, muito bem, bacana, foi muito legal. Só que eu sou a exceção da exceção da exceção da exceção. Eu sou um sortudo, vamos dizer assim, eu sou uma espécie em extinção, até eu diria, porque não vai ser possível reproduzir aquilo que foi a minha trajetória de vida numa realidade como esta. Então, precisa corrigir. Isso é injusto, não pode haver esse gargalo em que seja intransponível para pessoas que são tão competentes, são tão humanas, são tão democratas, mas não têm condições de ter acesso. A disputa está injusta, não é? E a minha existência prova quão injusta é essa disputa. Porque eu sou a exceção da exceção da exceção da exceção. Bom, muito bem, professor Lourenço. Acho que a gente já está chegando aqui no nosso teto previsto, né? A não ser que alguém queira fazer algum outro comentário, alguma outra observação, né? Ainda caberia, senão a gente encaminha para encerrar, mas então eu queria fazer só um pequeno comentário antes de então passar a palavra para você encerrar, professor Lourenço. Porque, sim, tem o Vini Santos, terá certificado, Vini, para quem realizou as inscrições, né? Há um link aí na página aqui da Unesp de Franca, porque eu estou vendo, você disse que não é de Franca, né? Mas é de Marília. Então, no link na página da Unesp de Franca, se fizer a inscrição, tem direito ao certificado. Se eu tiver equivocado, você me corrija, Regina, por favor, mas eu acho que é isso mesmo. Bom, queria fazer um comentário, Lourenço, com relação ao que você disse em algum momento sobre isso, o link está no card, a Regina disse aqui, o link para inscrição. Uma coisa que você disse que eu gostaria também que nesse momento de dar um testemunho, porque ele vai ao encontro do que você também experienciou, que foi a completa ausência, não apenas dos textos do Abdias na minha formação. Então, enfim, para dar uma ideia para vocês aqui, eu comecei a minha alfabetização no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90. Então, eu passei até parte final da década de 90 no ensino médio, fundamental, né, fundamental e médio, e esse autor nunca apareceu. Eu estudei em Franca a minha vida inteira, né, e nunca, nem sequer foi mencionado o nome Abdias do Nascimento, não que eu me lembre. Então, talvez possa ter sido mencionado, mas tão de passagem que não ficou marcado como alguém que tem a representatividade, a importância teórica, não apenas para os estudos sobre antirracismo, sobre questões étnico-raciais, mas como um autor que pensa os problemas do país de onde ele veio, né? E é mais
danoso ainda, isso que eu estou dizendo, na medida em que ele é um autor francano. Eu fiz toda a minha formação ensino fundamental e médio em Franca e eu simplesmente não sabia que ele existia. Era uma pessoa que, enfim, não sabia. E os meus amigos, os meus colegas de épocas de escola, não só não conheciam, como continuam a não conhecer, né? Eu só fui ter contato a primeira vez com esse autor, por incrível que pareça, pela boca de um professor de antropologia austríaco, na Unesp de Marília. Foi quando eu estava fazendo graduação, fazendo uma disciplina optativa na antropologia, que um professor austríaco mencionou a existência do Abdias para a época, um estudante jovem de filosofia de Franca, que sequer sabia quem era essa pessoa. Então, isso é importante para saber, para isso que você menciona, Lourenço, é muito importante porque mostra um pouco também uma tarefa que é nossa e que a gente, de alguma forma, está tentando realizá-la nesse momento aqui, né? Que é a tarefa de, nesse momento, de divulgar o pensamento de um autor como o Abdias Nascimento, né? É uma tarefa nossa mesmo, quase como uma tarefa didática, né? A gente tem os nossos compromissos na sala de aula, uma dessas tarefas tem que ser divulgar o pensamento, em particular pelo fato de se tratar de uma universidade pública em Franca. Uma universidade pública em Franca não pode negligenciar um autor do tamanho do Abdias, né? E eu estou falando isso olhando no espelho, evidentemente. Sou um professor da Unesp de Franca, então essa também é uma responsabilidade minha, evidentemente, né? Então a gente tem uma tarefa que não é uma tarefa árdua, é uma tarefa muito prazerosa, que é algo que você também disse, Lourenço, no início da sua fala, né? A nossa luta é difícil, o antirracismo é uma luta para ser combatida no cotidiano, e é difícil, mas ela não é feita só de sangue, suor e lágrimas, vamos dizer assim. Ela é feita de conquistas, de alegria, de dança, de arte, de felicidade, e poder ler, conhecer um autor como o Abdias Nascimento é algo que a gente tem que tomar como tarefa, em particular nós que, de uma forma ou de outra, de forma mais direta ou de forma indireta, estamos lidando com o ensino, seja dentro da universidade ou fora da universidade, na cidade de Franca, né? E pessoas como nós que temos preocupações com o antirracismo, o Abdias do Nascimento deve ser um autor que a gente, dia sim, o outro também, menciona sempre que possível, né? Então, vou passar a palavra, Lourenço, fique à vontade para você fazer os seus comentários finais e a gente já encerra logo em seguida. Muito bem colocado, professor Hélio. Meu encerramento tem que ser quilombista. É um poema autoral e é quilombista. Tentou assimilar vários conceitos de quilombismo, dessa prática cultural, que quanto mais eu leio, mais eu observo, muito mais eu me reverencio, na medida em que empresto uma sabedoria libertadora. Isso é muito importante. E o poema é assim: o racismo se esconde, eu sei bem aonde. Mas não me intimida, vou de cabeça erguida. Sou o povo que luta, nação quilombola batuta, cultura raiz, alicerce do país. E na tradição dos saberes ancestrais, sou tantas e tantos, sou cada vez mais Zumbi, Carolina, Gama, Pixinguinha, Pelé, Abdias, Mãe Menininha, elo da corrente que nunca se rompeu. Eu sou muito mais que eu. Certo, eu sei que estou. De onde vim e para onde vou. Errado é o preconceito. O que atrapalha é o desrespeito. Sou o povo que luta. A nação quilombola batuta. Cultura raiz, alicerce do país. E na tradição dos saberes ancestrais, sou tantas e tantos, sou cada vez mais Zumbi, Carolina, Gama, Pixinguinha, Pelé, Abdias, Mãe Menininha. Sou elo da corrente que nunca se rompeu.
sou muito, mas muito mais que eu. Muito obrigado a todas e todos. Parabéns, excelente, Lourenço. Pessoal, antes de vocês saírem, eu tirei algumas fotos, mas eu gostaria que, se fosse possível, vocês abrissem as câmeras para a gente tirar mais uma foto para ficar registrada aqui, e depois eu envio para a professora Regina e o professor Lourenço divulgarem. Quem puder abrir as câmeras. Bom, antes disso, eu quero aqui, vou interromper, agradecer ao professor Lourenço, a todo mundo que ficou até agora, a organização, a todo mundo que ajudou de uma forma ou de outra a construir esse espaço, em particular a professora Regina Leisner, que foi a criadora, a pessoa que pensou nisso e que colocou tudo para funcionar, também desejando aqui melhoras para que a gente possa estar junto o quanto antes, Regina. Vou aqui, então, interromper a gravação.